Faz muito sentido isso, cara. Cara, tem muito lance que a gente pode falar sobre essa ideia de referência, mas acho que para a gente caminhar para um objetivo mais direcional, o LinkedIn hoje, cara, olha só, você está me trazendo um número aqui de 93% de qualificação. Isso para mim, tipo assim, cara, é meio impossível não vender. Existem pessoas que não conseguem vender? Existe uma treta. Qual é a treta? Boa, legal. Cara, isso aí é um problema bem filosófico. O que acontece? O marketing vai até o MQL, certo? O marketing tem a função de entregar um lead dentro do perfil. Se você vai identificar o interesse e vender depois, é com o seu time de vendas. Então, existe a possibilidade de não vender? Sim, se você não fizer o seu trabalho bem feito. Porque eu estou considerando que, na verdade, eu não gosto dessa separação de marketing e vendas. Eu acho que é aí que mora o gargalo de muitas operações. Eu prefiro considerar revenue tudo e, cara, a gente olha para um macro e é isso. Faz sentido. Então, o que eu faço normalmente é, eu tenho a minha jornada. Tenho um lead, tenho um MQL, tenho um SQL, tenho uma reunião de diagnóstico, tenho uma apresentação de proposta, tenho um fechamento. Legal. Dentro disso, eu tenho microetapas. Só que eu só vou olhar para uma delas quando a estatística estiver mostrando que eu tenho que olhar para ali. Então, se você vai implementar, especialmente se você já tem um time comercial implementado aí, você vai, mudar o processo. No primeiro dia, os caras falam, o processo não funciona, eu fazia diferente, funcionava, Tá, mas qual que é a estatística dessa parada? Porque se você fica só na opinião, você nunca vai saber onde está o problema. Então, existe a possibilidade de você não vender se você não pensar no teu funil. Então, eu estou gerando muito lead, tenho 93% de taxa de qualificação. Legal. Aí, para SQL, eu preciso identificar o interesse. Pode ser via formulário ou pode ser via ligação. Vamos considerar que eu estou falando de ligação aqui, o SDR que faz a qualificação. Se aqui eu tenho uma quebra e eu tenho menos do que 15% desses leads indo para uma reunião, tá fazendo merda. De duas, uma. Ou ele tá demorando a atender, ou ele não tá seguindo o fluxo de cadência. Na maior parte dos casos é isso. Pode ser uma outra coisa? Pode ser que ele tenha ligado, tinha conseguido conversar e não conseguiu convencer o cara. Pouquíssimo provável. Sim. Ou ele não sabe o que ele tá falando, ou é uma dessas outras duas coisas que eu falei. Legal. Se eu tenho essa parte vencida também, aí eu entro na parte da reunião de diagnóstico. Então, levei o cara marcou 25% de reunião. 1 a cada 4 leads vai para uma reunião, a reunião acontece. Legal. Daqui para frente, da reunião de diagnóstico para até o fechamento, eu tenho uma quebra muito grande. Eu tenho menos do que 70% dos leads indo para a proposta. O closer está fazendo alguma coisa errada aqui. Então, o que eu faço? Eu transformo tudo isso em estatística para entender o qualitativo depois. Então, é o quantitativo que me direciona onde que eu tenho que olhar de forma qualitativa. Porque se você ficar só na opinião, só no qualitativo o tempo inteiro, tu refaz o processo o tempo inteiro. Então, respondendo a tua pergunta de forma mais prática. Dá para não vender? Dá, se alguma parte do teu processo estiver desalinhada. Total.